estava procurando aqui, ó. Procurava uma chave. Eu acho que alguém mandou algumas coisas aqui no meu celular. Eu acho que foi assim. Ele ficou ligando. Graça e paz. Bom, Daniela Rodrigues, paz do Senhor, que Deus abençoe. Tivemos algumas falhas técnicas minhas, e aí agora estamos voltando, né? E aí vamos precisar avisar algumas pessoas aqui. Peraí, as pessoas que estavam online. Bruninha Remel. Bom, irmãos, nós tivemos uma falta de comunicação minha aqui. Bruna Remel, paz, minha amada, Deus abençoe. Irmã Mônica, Deus abençoe. Daniela, Deus abençoe. Bom, nós estávamos falando, né, sobre os amigos de Jó, tá certo? Começamos semana passada e paramos no versículo 10 do capítulo 2 de Jó, tá bom? Características do verdadeiro cristão. No versículo 9, a mulher de Jó chega para Jó e diz assim: Jó, tu ainda mantens a tua integridade? Amaldiçoa este teu Deus e morre. E no versículo 10, então Jó diz para ela: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então em tudo isso Jó não vai pecar contra Deus, tá certo? E vai discorrer a história. Uma das características desse homem é que ele vai se manter naquilo que o versículo 1 de Jó 1, capítulo 1 diz, tá certo? Deixa eu ver só um negócio aqui. Estamos no Face da igreja. Pronto. Agora vamos lá. Colar. Bom, voltando. Entre essas características, então se junta 3 amigos para irem se colocar no lugar de Jó, e diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos, no versículo 11 do capítulo 2, ouvindo os 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. O nome dele, de um é Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita, e combinaram ir junto com doer-se dele e consolá-lo. Tá bom? Mas em um determinado momento, nós vamos ver então as características desses homens e também vamos ver do que eles cobram a Jó. Vamos começar de novo. O Elifaz, no capítulo 4, ele vai repreender a Jó. No versículo 5 diz: mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas, tá certo? Porventura não é o temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança e retidão dos teus caminhos? Com o hálito de Deus perecem
e com o sopro da sua ira se consomem. Então, nesse primeiro capítulo 4, versículos 5 e 9 que nós lemos, ele vai repreender. E depois no capítulo 5, no versículo 8, ele vai exortar que Jó buscasse a Deus. Ele diz, olha, no versículo 8 do 5: quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregarei a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se podem contar. O versículo 7 diz, mas o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Então, o versículo 2 é mais ainda, porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo mata. Então ele vai repreender, ele vai exortar que ele busque. No capítulo 15, ele vai acusar Jó de impiedade no capítulo 15. A tua própria boca, o versículo 6, a tua própria boca te condena, e não eu, os teus lábios testificam contra ti. Acusa de impiedade, né? Então veja, como pode? Agora vamos ver o Bildade. Bildade no capítulo 8, vou ler o versículo 3, ele diz, perverteria Deus o direito, ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Bildade vai afirmar a justiça de Deus. E o versículo 5: mas se tu buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Capítulo 18, lá nós vamos ainda olhando o Bildade, o versículo 5: na verdade, a luz do perverso se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. Está vendo? Agora, e o Zofá? Disse o que o Zofá? Vamos olhar lá no capítulo 11 o que o Zofá diz. Capítulo 11, deixa eu ver qual que nós vamos ler, 11. Então respondeu Zofá, o versículo 1, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Olha só o que está acontecendo. Zofá acusa Jó de iniquidade e ainda o chama de tagarela no capítulo 11. Vamos ver no capítulo 20. Capítulo 20, o versículo, deixa eu ver, o 5. O júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. Olha só do que o amigo Zofá está dizendo para ele. Está falando sobre calamidade dos perversos. Mas o que fez Jó? Amaldiçoou seu próprio dia de nascimento. Lá no capítulo 3, Jó não pecou contra Deus. No capítulo 3, versículo 3, Jó disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Foi concebido um homem. Versículo 11, versículo 11 do 3: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Quando eu nasci, por que eu não morri? Ele está dizendo. E o versículo 20: por que
se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. Então você veja, embora Jó tenha sido, de certa forma, acusado pelos seus amigos, ele não vai pecar contra Deus. Ele jamais vai pecar, porque o 2:10, o finalzinho diz: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então veja as características. Característica de Jó foi na angústia, na tristeza, ele permaneceu firme. Ele sabia quem era Deus. Tanto é que ele diz: ô mulher, tu fala como louca, nós recebemos o bem de Deus e agora não o mal. Veja, na hora da angústia, você deve permanecer firmado em Cristo Jesus e saber que Deus está no controle de tudo. Deus é Deus, fazendo ou não, Ele é Deus. Ele jamais deixará de ser Deus. Então permaneça, mesmo que as pessoas cheguem para você e digam: olha, você está errado. Olha, você está fazendo de forma incorreta. O capítulo 1, versículo 1, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem aí, ele vai dar as características de Jó: homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. É um testemunho de Deus sobre Jó. E os amigos chegam e vêm dizer uma coisa que Jó não fez. O que Jó fez? Permaneceu naquilo que ele era. Sempre vai aparecer pessoas, Germano. Mesmo você olhando para a Bíblia, vivendo a Bíblia, vai aparecer pessoas para dizer: você está errado, você é o crentão, você é o santão ou o santarrão. E aí sabe o que você faz? Se analise. Espera aí, eu estou vivendo o que a Bíblia está dizendo? Estou. Permaneça. Não mude por aquilo que as pessoas dizem, mas mude por aquilo que a Bíblia diz de você. É diferente. Esse homem perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os seus trabalhadores, ficou pobre de maré de si, mas não pecou contra Deus. Muito pelo contrário, ele diz: por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Muitas vezes a gente está passando por uma dificuldade. A primeira coisa que a gente faz: por que Deus? Nós fala que Deus é o culpado. Sempre põe uma culpinha ali em Deus. Sempre. Sempre com uma culpa. Nunca é nossa culpa, sempre a culpa é de Deus. Ah, Deus, por que eu estou passando por isso? Ah, Deus, por que isso? Agora, eu quero que vocês percebam que a característica de um verdadeiro cristão também não é condenar aqueles que chegam para nós e nos acusam. Se der para dar um toque na Manu, a Manu estava assistindo, depois que eu mudei, ela parece que não conseguiu mais. O que vai acontecer com esses homens? Vamos dar uma olhadinha lá no versículo, capítulo 42. Jó, ele era um homem íntegro, reto, buscava a Deus, em tudo Jó era grato a Deus, em tudo Jó fazia de bem. Algo aconteceu que Jó perdeu tudo, perdeu os filhos, Jó perdeu, só não perdeu a esposa, não podia ser segunda, né? Tem que ser só uma. Olha Deus dizendo aqui que tem que ser só uma, tá vendo? Não pode ser. Então veja, mas Jó tirou proveito desses problemas. Chega no capítulo 42, Jó vai tirar proveito desse negócio. E ele vai dizer: olha só,
ele tem uma conversa com Deus, ele diz: Deus, para que eu nasci, por que isso aconteceu, mas ele não peca contra Deus. Deus vai, fala para ele sobre algumas coisas, e aí quando chega no capítulo 42, para mim é algo formidável que acontece aqui. Ele diz o seguinte, no versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus lábios, aliás, os meus olhos te veem. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora a característica do verdadeiro cristão. Não tem, sabe, algo fantástico. Os 3 amigos acusam ele. Pode ler os textos que eu falei, eles pegam pesado, né? Quem tem amigos como esse não precisa de inimigo, pode ler lá. Mas Jó se mantém naquilo que ele aprendeu de Deus, mesmo tendo perdido tudo. Ele não se colocou na posição de coitado, de autoflagelo, não, ele permaneceu. E no capítulo 42, versículo 7, eu vou ler com vocês. Deus então vai conversar com os camaradas, e Deus vai então repreender os 3 amigos dele. Muitas pessoas aparecerão para você dizendo assim: ó menina, que é isso, você é muito bonita. Mas na verdade você é bonita, né? Não puxou o seu pai não, a sua mãe é mais bonita. Concordo. Menina, você é bonita, você é muito nova. Que é isso, Nicole? E realmente você é nova. Deixa a igreja, deixa Deus, vamos viver o mundo. A característica que tiver em você, se você entender quem é Deus na sua vida, você vai olhar para a pessoa e falar: olha, se você quiser vir buscar a Cristo, vem comigo, senão segue tua vida. Você não irá fazer negócio com a pessoa, irá amar as pessoas que irão te acusar. E aí o versículo 7 diz o seguinte, do 42: tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, capítulo 42, desse para trás, disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Deixa só te mostrar uma coisa muito interessante. Esses homens então acham que estavam falando coisas de Deus. O que eles estão dizendo para os pecadores é verdade, mas não para um homem justo e íntegro. Característica de Jó era essa: um homem temente a Deus. E eles não entenderam, sentaram-lhe o buranhê nas costas. E Deus diz: olha, vocês vão fazer assim, vocês vão lá a Jó, e eu vou aceitar de Jó a oração dele. De vocês não, mas vocês vão sacrificar, eu só vou aceitar de Jó. Agora te pergunto eu, se Jó, já que você não me pergunta, te pergunto eu, se Jó dissesse: eu não vou orar por estes homens, porque eu sou íntegro, sou reto, sou temente a Deus. Mas nesse caso ele ia pecar, se ele não orasse. E aí? E lógico que ele ia pecar. Ele deixava de ser temente a Deus. Ele tomava o juízo na mão. E quando eu digo que nós não fomos chamados para ser juiz,
e sim para reconciliar, é nesse sentido. Jó poderia ter dito: não vou orar, mas não, ele ora. A característica de um servo de Deus, de um homem, de uma mulher temente a Deus, é fazer a vontade de Deus, mesmo para com aqueles que lhe magoem, que lhe faça chorar mais do que tem chorado. E sem saber, depois que Jó ora pelos amigos, o versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Aleluia! Você percebe que as bênçãos de Deus vêm para aqueles que têm as características de Deus: temente a Deus, honra a Deus, é fidedigno a Deus, sabe, busca a Deus. E nos momentos difíceis, ele não peca. Nós hoje usamos uma palavra muito corriqueira: estou passando no deserto. O deserto é lugar de aprendizado. Vamos dizer então que Jó está passando pelo deserto. Qual foi as características de Jó? Permanecer no Senhor. Porque acredito que ele pensava: se morrer eu vou estar com Deus. Os meus que morreram estão com Deus. Percebe as características? E quando ele ora pelos que lhes perseguiram, porque a palavra de Deus diz que os amigos não falaram coisas de Deus para Jó, falaram coisas dele para Jó. Por isso que eles precisaram ir lá onde estava Jó e Jó orar por eles. E quando Jó ainda orava, coisa que eles achavam. Isso, coisa que eles achavam. E eu sempre tenho dito, não eu, mas o Clenaldo, né, que nós não devemos falar aquilo que achamos, mas aquilo que a Bíblia diz. Então, quando a Bíblia diz que ele não termina de orar, ele ainda orando, é isso mesmo, né? Deixa eu ver. Quando este orava pelos seus amigos, ele ainda estava orando pelos amigos. Deus lhe restituiu, lhe abençoou em dobro. A mulher não, continuou sendo a mesma. Tá bom? A mulher continuou sendo uma. Não foi duas, foi uma. Mas 14 filhos, 6 filhas. Tudo que ele tinha foi multiplicado em dobro. Porque este homem, na hora da adversidade, a característica dele foi olhar para Deus e permanecer firme. Um verdadeiro cristão não abandona Deus, ele permanece. E aí eu quero levar você para um outro homem, lá em Gênesis 45, nós vamos ver característica de um outro homem, um homem mais novo, tá certo? 45, 4 e 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis. É o 4 e o 5. O 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque para a conservação da vida Deus me mandou adiante de vós. O perdão é a marca de um verdadeiro cristão. José aqui não imputou aos seus irmãos que o vendera para o Egito:
vendera para os midianitas e os midianitas para o Egito. Não colocou. E quando eles pediram, chegaram e diante de José se derreteram chorando, José disse: opa, eu sou José, calma, não fique com medo, Deus me mandou. Mas o texto não diz que os irmãos... Eu não sei você que está assistindo ou que vai assistir, mas lendo esse texto, Deus está falando demais comigo. Eu preciso ter essa característica de Deus, sabe? Não importa o que as pessoas digam de mim, o que importa é o que a Bíblia diz de mim. Ah, não, a gente tem que se preocupar. Não, se você estiver vivendo a palavra de Deus, irão fazer você passar por aflições. José entendeu que Deus enviou ele para lá, porque Deus aproveitou isso e Deus salvou aquele povo daquela época. Mas tem mais ainda. O capítulo 50 de Gênesis, versículo 15 ao 21. Olha só, depois que o pai deles morre, vendo os irmãos que José... Vendo seus irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou que antes de sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou quando lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos, postaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Veja a característica de José, tremendo, característica tremenda. Eu quero pegar uma frase do livro do pastor Hernando Dias Lopes, que diz assim: perdoar é cancelar a dívida e não cobrá-la, mas é deixar a outra pessoa livre e ficar livre. Pastor Hernando Dias Lopes, lá no livro de Tiago, perdoar é perdoar. Perdão, no livro de Tito e Filemon, tá? Perdoar é deixar o outro livre. José não já tinha perdoado no 45? Novamente aqui os irmãos armaram, porque o pai dele não disse isso. E aí José diz: calma. Pastor, uma pergunta. Mas nesse caso, quando José perdoou os irmãos, ele testou antes se eles eram merecedores dessa compaixão? Quando ele colocou o dinheiro de volta, mesmo com o dinheiro, na época de volta, alguns sacos de alimentos, e no saco de Benjamim também, quando colocou a prata e mandou os egípcios atrás, não. Ele testou a compaixão? Não. Não houve ali, eu não acredito, baseado pelos textos que você falou, que José testou se eles estavam arrependidos. Muito pelo contrário, José, de certa forma, mostrou como se agiria no caso deles terem roubado a taça, o dinheiro que eles levaram, o outro que ficou. Entendeu? Então José trabalhou de certa forma para se revelar para eles.
Por quê? Porque o livro de José, no começo, José sonha. E o sonho de José, a figura dos peixes, e a lua e o sol, é que o pai e a mãe e os filhos, né, que eram os irmãos de José, se dobraria diante dele. Por isso que José vai vendido por escravo, por inveja, né? Mas José não testou se eles estavam arrependidos. José percebe quando eles choram que estavam, porque ali é que José vai perceber que eles se arrependeram. Tem um dos irmãos de José que assume a culpa para ele, quando José pede para que venha o irmão mais novo, né? Mas a característica de José foi perdoar, ficar livre. Então, corrigindo lá, perdoar é cancelar a dívida e não cobrá-la mais, é deixar a outra pessoa livre e ficar livre. Lá, pastor Hernandes Dias Lopes, no livro Filemon e Tito. Para nós terminarmos, as características, eu acho que eu nem deveria falar essa, né? Porque nós já falamos características do não cristão não verdadeiro. Mas Jesus vai dar alguma dica. Jesus diz, olha, lá em Mateus 15:8, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, muitas pessoas dizem que creem em Deus. Muitas pessoas dizem que têm fé e até morrem por essa fé, mas é somente os lábios. Por que Jesus disse que este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim? Qual era a característica que Jesus esperava desse povo? Que como cristãos, eles vivessem aquilo que eles diziam. A nossa fé, ela é vivenciada não por eu dizer. Se eu disser que tem fé, até os demônios, até Satanás diz que tem, mas não obedece. Então, a minha fé é vivenciada pela obediência à palavra da vida, por praticar a palavra da vida, palavra de Deus, que é a palavra da vida, né? É para mim praticar, viver a palavra de Deus. Isso é característica. Mas hoje também o povo honra a Deus com os lábios. Mas a característica do cristão não é estar assistindo uma live dessa, porque ela quer aprender, é servo de Deus. A característica de um cristão não é todos os cultos estar dentro da igreja, porque é o dia do Senhor. Mas muitos estão trocando a escola bíblica pelo lixo do mundo. Muitos estão trocando os cultos pelo lixo do mundo. Quando eu digo isso, não estou dizendo que a pessoa não pode tirar uma férias, que a pessoa não pode viajar, não é isso, mas é que as pessoas trocam por qualquer coisa. Chega alguém na sua casa, você não assiste o culto de terça-feira. Ah não, antes não assistia porque não podia, agora que o culto é online, está dentro de casa, não assiste. A escola bíblica dominical porque tinha que arrumar a casa, se Jesus voltar, a casa fica. Não porque começa muito cedo, mas fica 3, 4 horas com visitas em casa, esquece, não vê, não ouve culto. É isso que Jesus está dizendo. Esse povo está fazendo uma coisa, vivendo outra. A irmã Maria de Fátima fala assim, mesmo que eu pedi perdão para uma pessoa, ela não me falou nada, eu estou perdoada? Bota um perdão, né? Irmã Fátima, boa pergunta. Mesmo que eu pedi perdão para a pessoa, ela não me falou nada, eu estou perdoada? Em nome de Jesus você está perdoada. Porque enquanto depender de você, tenha paz com o outro. A sua parte, irmã, é ir lá pedir perdão. Se a outra calou-se e não perdoou, ela tem um grande problema com Deus. Porque se ela se disser for cristã, pior ainda, né? Porque o cristão é obrigado a perdoar, senão não será perdoado. Então, se você pediu perdão, segue tua vida em paz. Se a outra não perdoou, deixa ela, porque a Bíblia diz que não será perdoada, tá bom? Oi? Tem um versículo que a Mônica colocou,
minha querida esposa. É Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa é a conclusão da aula. Segura aí. Essa é as verdadeiras características do cristão. Porque essas características você encontra em quem, irmã Mônica? Não é em Jesus? E quem nós temos que imitar? Jesus. E se nós somos nova criatura, nós herdamos essas características de quem? Jesus. Lá em Isaías 29:13, o Senhor diz: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então veja, esse povo novamente me honra com os lábios, mas esse povo se aproximam de mim porque eles aprenderam com os homens, não aprenderam comigo, com Deus, né? Não aprenderam. O versículo 1, 22, para vocês terem ideia de Jó, eu vou ler e depois eu vou pedir para o Germano ler esses textos que a irmã falou. 1, 22 diz o seguinte. Está difícil de achar. Diz assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó perdeu sua família, Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus empregados, José perdeu sua família momentaneamente, de livre tornou-se escravo, de escravo tornou-se rei, segundo maior do que Faraó. De escravo segundo maior do que Faraó, salvou a família dele, tornou-lhe na multidão que ela se tornou por causa dele no Egito, porque foi homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essas sim devem ser as características de um homem, uma mulher de Deus. Se Deus me defenda, vier perecer, a minha esposa deve permanecer firme no Senhor e agradecer a Deus, porque até aquele momento, aqui na terra, eu vivi como um homem de Deus e agora estarei com o Pai. A mesma coisa se acontecer com ela, se acontecer com a minha família, eu preciso permanecer firme para testemunhar do poder de Deus. Agora sim, deixa só eu, não há cristianismo verdadeiro sem santidade de língua, diz o pastor Hernando Dias Lopes. Aí sim, lá no livro de Tiago, o livro que ele lançou, na página 41, não há cristianismo verdadeiro sem santidade de língua. Cuidado para, com as suas atitudes, não perder suas características com Deus, tá bom? É o quê? Tem mais uma pergunta da irmã Maria de Fátima, que ela fala assim: já me falaram uns que estão dentro da igreja, já me falaram uns que estão dentro da igreja que não tem Deus, isso é verdade? Falaram que alguma pessoa que esteve na igreja não tem Deus, isso é verdade? Irmã Maria de Fátima, eu não posso, como pastor, dizer que as pessoas dentro da igreja não têm Deus. Por que eu não posso dizer? Porque eu não sou Deus. Somente Deus pode dizer, porque Ele conhece e sonda o coração. Pergunta para a pessoa que lhe disse
se ela é Deus? Ela pecou e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não posso dizer, apontar que alguém não tem Deus. Dentro da igreja, não. Tá bom? Tem mais um, da irmã Simone. Quando temos pessoas que não acreditam na nossa capacidade, até mesmo aconselham dizendo que não vai dar certo, pastor, o que devemos fazer? Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Mas, como examina algo de pessoas que não acreditam na gente, a gente sabe disso. Irmã, mesmo que as pessoas não acreditem em você, mesmo que as pessoas digam que você não tem capacidade, seja de construir uma vida, seja de comprar algo ou de ter um trabalho dentro da igreja, se Deus diz que sim, tem. Como você vai agir? Confie em Deus, mantenha sua fé em Deus, testemunhe da grandeza do poder de Deus para com as outras pessoas, mas jamais, quando você estiver no topo, porque Deus vai levantar aqueles que se humilham, jamais desdenhe daqueles que não acreditaram. Muito pelo contrário, sua característica será amar aqueles que não acreditaram em você, perdoá-los mesmo que não peça perdão e deixar Deus trabalhar. O problema de hoje, irmãos, é que existe algumas malditas músicas que alguns cristãos ouvem. Quem me viu passando a prova e não me ajudou quando eu tiver, isso não é louvor, gente. Houve uma postagem esses dias lá no status de um louvor que eu fiquei envergonhado, e eu não vou falar o nome porque a pessoa é da Palavra da Vida. Louvor de autoajuda, louvor dizendo que Deus vai te exaltar, aqueles que não acreditaram vão ficar para trás. Aonde que no reino de Deus é assim? Aonde? Me diga. Vamos para a Bíblia? Vamos lá então. O reino de Deus é todos nós somos iguais. As pessoas que não nos ajudaram, nós precisamos amá-las, porque elas ainda não entenderam quem é Jesus. E se nós entendemos, temos que dizer para elas. As características de Jesus foi diferente disso? Tem mais pergunta? Germano agora vai terminar com a leitura do texto da irmã Mônica, que é o que vai... Chega mais perto, Germano, para o pessoal ouvir. A paz, irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Tá vendo, irmã Mônica? Obrigado, porque você confirmou a aula. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Ali está falando os frutos ou o fruto? Mas o fruto do Espírito. O fruto é um Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito. Aquelas características devem estar em mim e em você. Se não estiver, precisamos rever. Se nós perdermos bens, eu até esqueci um louvor que eu me lembrei agora, mas eu não vou cantar. Se nós tivermos que perder bens, mulheres e filhos, precisamos permanecer. Quando eu me converti, pastor Luiz Carlos, na época, ensinava que tinha um homem que foi preso na época da perseguição cristã, e prenderam ele, a mulher e os filhos, e disseram para ele: olha, nega Deus, senão nós vamos matar teus filhos. Tiraram a venda dele para ele ver. E sabe o que ele disse? Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Pô, mataram os filhos. Levaram a mulher dele lá na frente e disseram: nega a Jesus, porque senão vamos matar a tua mulher. E ele diz: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Aí levaram ele lá para frente, o pelotão, para morrer. Foram vendar os olhos dele, ele disse: não, deixa eu sem venda. Levantou os olhos para o céu e disse:
Os caras gritaram: nega Jesus e vive, porque tua mulher e teus filhos já morreram. E ele diz: estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Bom, morreu, foi servir Jesus. Característica do verdadeiro cristão: nas dificuldades permanece, nas adversidades ora a Deus e busca a Deus, nas acusações ama. A irmã Débora Ferreira? Feira, isso. Pastor, quando alguém nos diz, exemplo, não pense que certa pessoa irá se converter, porque isso é impossível acontecer. Nesse caso, o que devemos dizer? O que a Bíblia diz: tudo ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, nada é impossível. E Deus ama essas pessoas de coração duro, como eu, coração de pedra. E Deus ama, mas Deus pega a pessoa na curva. Deus não arma cilada, Ele laça com cordas de amor. Então essas pessoas que dizem fulano jamais se converterá, é impossível, elas não entenderam o amor de Deus. Elas precisam entender o amor de Deus, irmã Débora. O que você precisa fazer é orar pela pessoa que a outra pessoa disse que não se converteu, e orar pela pessoa que disse que a outra não iria se converter. Quem somos nós para dizer que uma pessoa não vai se converter? Se quem sabe o coração é Deus. A nossa característica, então, nesse caso, quanto mais a pessoa dura de coração, mais Deus ama, é nos colocar de joelho e amar e orar. Amém? Podemos encerrar? Domingo que vem teremos nova escola bíblica dominical. Vocês hoje foram tímidos, não perguntaram, tá certo? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Brincadeira, tá? Nesse sentido não é nesse sentido aqui que nós estamos falando de escola bíblica, mas vocês precisam perguntarem para vocês aprenderem. Só se aprende perguntando, tá bom? E daqui a pouquinho, 18h30, palavra de Deus ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe, que dê sabedoria, que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, tá certo? Agora eu estou crescendo todo dia na graça e no conhecimento do Senhor, e um pouquinho dos lados. Minha mulher está fazendo coisas que eu estou engordando. Vamos orar? Espero você às 18h30, tá bom? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta aula, que os teus servos e as tuas servas possam ter aprendido, como eu aprendi, como o Senhor falou no meu coração quando estava preparando, e como o Senhor falou no meu coração nesta tarde, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja sobre a vida deles, que eles possam crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que eles tenham ministério, Senhor, nesta igreja, Palavra da Vida, para que eles desenvolvam aquilo que o Senhor colocou nas mãos deles, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Até já já, vou tomar café, Manu, agora, com os irmãos.